Pode sentir-se perfeitamente bem esta noite e acordar amanhã com os rins a falhar. Não é alarmismo, é a dura realidade que milhões de idosos estão a descobrir tarde demais. Os rins não gritam quando estão a morrer. Eles sussurram, trabalham silenciosamente em segundo plano, filtrando toxinas, equilibrando fluidos e mantendo a pressão arterial estável, até que um dia não conseguem mais. E nessa altura terá de enfrentar diálise, transplantes ou pior. Se tem mais de 60 anos, o que estou prestes a partilhar pode evitar que se torne mais uma estatística, porque neste momento, esta noite, enquanto se prepara para dormir, pode estar a cometer um dos 8 erros devastadores que estão a destruir lentamente os seus rins. E nem sequer sabe. Eis o que é assustador. Não são erros óbvios. São hábitos que provavelmente têm há décadas. Coisas sobre as quais o seu médico nunca o alertou. Coisas que parecem completamente inofensivas, mas pesquisas mostram que elas estão silenciosamente levando os seus rins a um ponto sem volta. A boa notícia: cada um desses erros pode ser corrigido ainda hoje à noite. Pode dar aos seus rins o descanso de que eles precisam desesperadamente para se reparar, recuperar e continuar a filtrar por muitos anos. Só precisa saber o que os está a prejudicar e o que fazer em vez disso. Então, vamos mergulhar nos 8 hábitos noturnos que estão silenciosamente a destruir os rins dos idosos. E acredite em mim, o número 1 estava a acontecer em quartos por todo o país neste momento. Aquele saco inocente de batatas fritas na sua mesa de cabeceira não é apenas um lanche, é veneno para os rins. Petiscos salgados à noite, como pretzels, pipocas, nozes salgadas ou mesmo aqueles chips de vegetais saudáveis, parecem inofensivos. Está a relaxar, a ver televisão, talvez a ler. Apenas um punhado, certo? Errado. Eis o que acontece no seu corpo quando consome sal depois de escurecer. O sódio não dorme. Provoca imediatamente a retenção de água, forçando os rins a trabalhar horas extras quando deveriam estar a descansar. A pressão arterial sobe silenciosamente quando deveria baixar. E aquela queda da pressão arterial durante a noite não é opcional. É quando os rins se regeneram, eliminam toxinas e se preparam para o dia seguinte. Um estudo de 2023, publicado no Journal of Nephrology, acompanhou idosos que consumiram snacks salgados após as 20 horas. Em apenas 4 semanas, eles apresentaram um aumento de 31% nos picos de pressão arterial noturna e nos primeiros sinais de esforço renal. Os participantes não sentiram nada de errado. Esse é o perigo. Os danos ocorrem em silêncio total. Mesmo alimentos levemente salgados desencadeiam essa cascata. Acorda com os olhos inchados, os dedos inchados ou a boca seca. Esses não são sinais de envelhecimento. São os teus rins a enviar um SOS. E fica pior. Quando o sódio inunda o teu sistema à noite, não aumenta apenas a pressão arterial. Danifica ativamente as delicadas unidades de filtragem dentro dos rins, chamadas néfrons. Uma vez danificadas, elas desaparecem para sempre. A solução é simples, mas poderosa. Se precisar de algo para mastigar, opte por frutas ricas em água. Algumas fatias de pera, alguns mirtilos ou meia maçã. Estes alimentos ajudam os rins a eliminar o excesso de sal enquanto dorme.
em vez de os inundar. A diferença será visível imediatamente na sua cara pela manhã. Mas o sal não é a única coisa que sabota silenciosamente a saúde dos rins durante a noite. O próximo erro é ainda mais comum, e a maioria dos idosos não percebe que o está a cometer até que a infecção se instala. Pular aquela última ida ao banheiro antes de dormir pode poupar 30 segundos esta noite, mas pode custar os seus rins amanhã. Eu sei como é. Você já está de pijama, a cama parece convidativa e, honestamente, você não sente muita vontade. Então você pula. Grande erro. Quando você segura a urina durante a noite, está criando um paraíso para as bactérias. Um líquido quente e estagnado fica na sua bexiga por 8 horas seguidas. É como deixar leite na bancada. As bactérias multiplicam-se exponencialmente e não ficam paradas. Elas viajam pelo trato urinário e, se chegarem aos rins, é aí que começam os danos graves. Um estudo marcante do American Journal of Kidney Disease descobriu que idosos que regularmente pulavam a ida ao banheiro antes de dormir tinham um risco 47% maior de infecções do trato urinário. E aqui está o que é assustador. Metade dessas infecções progrediu para os rins, causando cicatrizes permanentes e perda de função. Homens, isso é especialmente crítico para vocês. Se tiverem a próstata aumentada, uma bexiga cheia cria uma pressão que pode danificar as paredes da bexiga e o tecido renal. Podem acordar várias vezes de qualquer maneira, mas, nessa altura, o dano já está feito. As mulheres enfrentam riscos diferentes. Segurar a urina enfraquece os músculos do assoalho pélvico e aumenta a chance de esvaziamento incompleto, deixando bactérias para se multiplicarem. Mas a infecção não é o único perigo. Quanto mais tempo os resíduos permanecem no seu sistema, mais toxinas são reabsorvidas pela corrente sanguínea. Os seus rins já filtraram esses resíduos uma vez. Agora, eles têm que fazer isso novamente. É como tirar o lixo e depois jogá-lo de volta no chão da cozinha. Não deixe isso como uma opção. Esvazie completamente a bexiga antes de dormir, mesmo que mal sinta necessidade. Use a técnica da dupla micção. Urine. Espere 30 segundos e tente novamente. Isso garante o esvaziamento completo e dá aos rins a limpeza necessária para a reparação noturna. Por falar em pressão sobre os órgãos, a posição do corpo durante a noite pode estar a exercer uma força esmagadora sobre os rins sem que se sinta nada. A posição em que dorme há 40 anos pode estar a sufocar lentamente os seus rins. Dormir de barriga para baixo é natural para milhões de pessoas, mas depois dos 60 anos, o conforto e a saúde deixam de ser amigos. Quando se deita de barriga para baixo, está a colocar todo o peso do corpo diretamente sobre o abdômen, comprimindo órgãos que precisam de espaço para funcionar. Os rins ficam na parte posterior da cavidade abdominal, protegidos por músculos e gordura. Mas quando dorme de barriga para baixo, essa proteção torna-se uma prisão. O fluxo sanguíneo fica restrito. O fornecimento de oxigênio diminui. E os rins têm dificuldade em filtrar adequadamente. É como tentar trabalhar com alguém sentado no seu peito. Uma pesquisa da SleepApp Medicine Review descobriu que pessoas com mais de 60 anos que dormem de barriga para baixo apresentam taxas de filtração renal significativamente reduzidas durante o sono em comparação com pessoas que dormem de lado.
Exames cerebrais revelaram diminuição do fluxo sanguíneo para a região renal, que perdurava por horas após o despertar. Os participantes não faziam ideia. Eles simplesmente acordavam com dor lombar e culpavam o colchão. Aquela dor nas costas que você tem ignorado pela manhã pode não ser a coluna. Os rins compartilham vias nervosas com a região lombar. Quando estão comprimidos e com dificuldade, enviam sinais de dor que parecem exatamente com uma tensão típica nas costas. Só que essa dor vem acompanhada de uma morte lenta dos rins. A pior parte? Uma má postura durante o sono agrava-se ao longo dos anos. Uma noite a dormir de barriga para baixo não vai destruir os seus rins, mas e 20 anos? São 20 anos de redução do fluxo sanguíneo, filtragem prejudicada e danos acumulados. Quando os sintomas aparecem, já perdeu uma parte significativa da função renal. A solução é surpreendentemente simples. Treine-se para dormir sobre o lado esquerdo. Esta posição otimiza a drenagem renal, melhora a circulação e alivia a pressão sobre os órgãos. Coloque uma almofada entre os joelhos para alinhar a coluna e outra atrás das costas para evitar rolar. Leva cerca de 2 semanas para se adaptar, mas os seus rins vão agradecer-lhe todas as manhãs. Agora, e se a sua posição ao dormir for perfeita, mas estiver a cometer um erro crítico com algo tão básico como a sua rotina de medicação? Um comprimido esquecido. Uma dose esquecida. É tudo o que é preciso para colocar os seus rins em modo de crise enquanto dorme. Acontece mais do que pensa. Está exausto, já escovou os dentes e, de repente, lembra-se que se esqueceu do medicamento para a pressão arterial. A cama está a chamar, então pensa: vou tomar amanhã de manhã. Erro fatal. Os medicamentos prescritos para tomar à noite não são aleatórios. São programados para funcionar com os ritmos naturais do seu corpo. Os medicamentos para a pressão arterial tomados à noite ajudam a manter a descida crítica que os seus rins precisam durante a noite para se recuperarem. Os medicamentos para a diabetes previnem picos de glicose durante a noite que danificam diretamente os filtros renais. Se os ignorar, estará a deixar os seus rins indefesos durante as horas em que estão mais vulneráveis. Um estudo chocante da Clinical Kidney Journal acompanhou idosos que frequentemente não tomavam os medicamentos noturnos. Em 6 meses, eles apresentaram um declínio 52% mais rápido na função renal em comparação com pacientes que cumpriam a prescrição. As doses perdidas resultaram em danos mensuráveis e permanentes. E essas pessoas não eram pessoas que pararam de tomar os medicamentos completamente. Elas apenas ficaram descuidadas com o horário. Pior ainda é engolir os comprimidos sem água. Muitos idosos tomam comprimidos sem água, especialmente na hora de dormir. Isso cria uma tripla ameaça. Os comprimidos podem ficar presos no esôfago, causando erosão. Os medicamentos concentrados atingem o revestimento do estômago sem diluição. E os rins recebem uma dose chocante de substâncias químicas sem líquido suficiente para processá-las com segurança. Os AINES são particularmente perigosos.
Aquele ibuprofeno que toma à noite para dores nas articulações, quando tomado regularmente sem comida ou água, restringe o fluxo sanguíneo para os rins. Combinado com a queda natural da pressão arterial durante a noite, cria uma tempestade perfeita para lesões renais agudas. Os danos são silenciosos, mas cumulativos. Defina alarmes no telemóvel. Use um organizador semanal de comprimidos na sua mesa de cabeceira com uma garrafa de água. Tome os medicamentos à mesma hora todas as noites, tornando isso tão automático quanto escovar os dentes. E sempre tome os comprimidos com pelo menos 240 ml de água, a menos que seja especificamente instruído de outra forma. Os seus rins contam com a consistência, mas mesmo a adesão perfeita à medicação não ajudará se o sistema circulatório do seu corpo estiver secretamente a falhar os seus rins todas as noites. Aqueles pés gelados que o mantêm acordado não são apenas desconfortáveis. Eles são um sinal de alerta vermelho brilhante de que os seus rins estão a sufocar. Quando os seus pés ficam frios durante a noite, isso significa que o sangue não está a chegar às extremidades. E se a circulação não consegue aquecer os dedos dos pés, definitivamente não está a alimentar adequadamente os rins. Ora bem, os seus rins precisam de um fluxo sanguíneo robusto para funcionar. Eles filtram cerca de 114 a 142 litros de sangue por dia. Isso é, imagine só, todo o seu volume sanguíneo limpo mais de 30 vezes. Quando a circulação enfraquece, especialmente à noite, a filtragem fica lenta. As toxinas acumulam-se, os resíduos acumulam-se. E os seus rins começam a morrer por falta de oxigênio. Um estudo finlandês inovador acompanhou idosos com pés frios crônicos durante 5 anos. Aqueles com as temperaturas noturnas dos pés mais frias apresentaram um declínio 43% mais rápido da função renal. Os ultrassons revelaram uma redução do fluxo sanguíneo nas artérias renais. A ligação era inegável. Uma má circulação periférica equivale a uma saúde renal deficiente. Os pés frios também desencadeiam uma cascata de problemas. Provocam câimbras nas pernas, sono agitado e despertares repetidos. Cada perturbação aumenta o cortisol e a adrenalina, hormonas que contraem os vasos sanguíneos e aumentam a pressão arterial. Os seus rins, já a lutar contra a má circulação, agora enfrentam também um ataque hormonal. É uma espiral descendente que acelera o envelhecimento renal. Eis o que a maioria dos médicos não lhe dirá. Diabetes, histórico de tabagismo e doenças cardiovasculares manifestam-se como pés frios antes do aparecimento de danos graves nos órgãos. Os seus pés são o canário na mina de carvão. Quando estão frios, os seus rins já estão com problemas, mesmo que os exames de sangue ainda pareçam normais. A solução não custa quase nada. Use meias de lã de boa qualidade para dormir. Use uma almofada térmica em temperatura baixa nos pés por 20 minutos antes de dormir. Eleve as pernas por 5 minutos antes de se deitar para estimular o fluxo sanguíneo. Alguns idosos juram que os banhos de pé com mostarda dilatam os vasos e melhoram a circulação naturalmente. Esses gestos simples não aquecem apenas os pés. Eles literalmente salvam os rins.
Se a regulação da temperatura é tão importante, imagine o que pode acontecer se inundar o seu sistema com os líquidos errados na hora errada. A água é vida, mas se beber de forma errada, ela pode matar os rins. Este pode ser o erro mais contraintuitivo desta lista, porque somos constantemente aconselhados a manter-nos hidratados. É verdade, mas o momento certo é mais importante do que a quantidade, especialmente depois dos 60 anos. E beber água, como se estivesse a preparar-se para uma maratona antes de dormir, está a afogar lentamente os seus rins. Os rins seguem um ritmo circadiano, tal como o cérebro. Durante o dia, estão em modo de alto desempenho, filtrando agressivamente. À noite, devem desacelerar, reparar e regenerar. Quando bebe água em excesso, após as 20 horas, força-os a continuar a trabalhar em plena capacidade quando precisam desesperadamente de descanso. É como obrigar alguém a correr uma maratona depois de já ter trabalhado um turno de 12 horas. A micção noturna frequente, chamada noctúria, cria o seu próprio ciclo de danos. Cada vez que acordas para urinar, o teu corpo liberta hormonas do stress. A pressão arterial dispara, a frequência cardíaca aumenta. E os rins, em vez de descansarem, são atingidos por outra onda de stress metabólico. Faça isso 3 ou 4 vezes por noite e estará a envelhecer os rins a uma velocidade dupla. A solução não é a desidratação. É a hidratação inteligente. Beba regularmente ao longo do dia, concentrando a ingestão antes das 17 horas. Após o jantar, beba aos poucos, não engula tudo de uma vez. Se estiver realmente com sede, beba pequenos goles de água à temperatura ambiente, não fria. A água fria, à noite, choca o seu sistema e perturba ainda mais a função renal. Para idosos que tomam diuréticos ou medicamentos para o coração, esse equilíbrio torna-se ainda mais crítico. Converse com o seu médico para antecipar a hora dos medicamentos, quando possível. Mantenha um copo pequeno de água ao lado da cama apenas para os medicamentos e controle as suas idas ao banheiro durante a noite. Mais de 2 vezes por noite significa que precisa ajustar a ingestão de líquidos à noite. Mas os hábitos físicos são apenas metade da história. E quanto à bagagem emocional que leva para a cama todas as noites? Ir para a cama zangado não é apenas mal para o seu casamento, é um assassinato para os seus rins. Quando se deita com raiva, ressentimento ou ansiedade, o seu corpo não descansa, entra em guerra. As hormonas do estresse inundam a sua corrente sanguínea. Os vasos sanguíneos contraem-se. A pressão arterial dispara. E os seus rins, que esperavam uma recuperação tranquila durante a noite, são atingidos por um ataque químico que dura a noite toda. Investigadores de Stanford monitorizaram idosos que relataram ir para a cama chateados pelo menos 3 noites por semana. Os seus níveis de cortisol durante a noite permaneceram 68% mais elevados do que aqueles que praticavam relaxamento antes de dormir. Mais chocante ainda, proteínas começaram a aparecer na urina em poucas semanas, um sinal claro de danos nos rins. O estresse emocional estava literalmente a destruir os filtros dos rins. O estresse noturno crônico cria uma tempestade perfeita para a destruição dos rins.
O cortisol elevado danifica os delicados vasos sanguíneos dos néfrons. A pressão arterial elevada bate incessantemente nesses filtros. A inflamação espalha-se por todo o sistema urinário. E como isso acontece enquanto dorme, nunca sente os danos a acumular-se até que a função renal já esteja comprometida. Os idosos carregam fardos emocionais únicos. Perda do cônjuge, medos relacionados com a saúde, preocupações financeiras, conflitos familiares. Isso não desaparece na hora de dormir. Eles intensificam-se na escuridão. E, ao contrário dos jovens, que conseguem lidar metabolicamente com o estresse, os rins dos idosos já estão vulneráveis. Acrescentar estresse emocional é como deitar gasolina no fogo. A conexão entre a mente e os rins é tão forte que alguns hospitais agora incluem o controle do estresse no tratamento de doenças renais. Pacientes que aprenderam meditação antes de dormir apresentaram uma melhora mensurável na função renal em 12 semanas. As taxas de filtração aumentaram. A perda de proteínas diminuiu. A pressão arterial normalizou. Tudo isso simplesmente acalmando a mente antes de dormir. Crie um ritual de paz para a hora de dormir. Escreva 3 coisas pelas quais é grato. Pratique respiração profunda por 5 minutos. Ouça música relaxante ou sons da natureza. Reze ou medite de acordo com as suas crenças. Mais importante ainda, resolva conflitos antes de dormir, quando possível. Aquela discussão pode esperar até amanhã. Os seus rins não podem. Mas há um erro final que supera todos os outros. Um que mata os rins mais rápido do que todos os outros combinados. É isso mesmo, o assassino dos rins, escondido à vista de todos. Aquele que destrói mais rins de idosos do que todos os outros hábitos noturnos combinados. Ignorar a hipertensão arterial enquanto dorme. A maioria das pessoas pensa que a pressão arterial só é importante durante o dia, quando estamos ativos. Errado! O que acontece com a sua pressão arterial à noite determina se os seus rins vivem ou morrem. Eis o que deveria acontecer. A sua pressão arterial deveria baixar entre 10% e 20% durante o sono. Isso dá aos rins um tempo crucial para se recuperarem. Os vasos sanguíneos relaxam. A pressão de filtração diminui. A reparação celular começa. Mas para milhões de idosos, essa queda nunca acontece. Ou and burn. A pressão realmente aumenta durante a noite e os rins pagam o preço final. Quando a pressão arterial permanece alta durante o sono, os rins nunca descansam. As delicadas unidades de filtragem, chamadas glomérulos, enfrentam uma pressão implacável hora após hora. Imagine apertar uma esponja constantemente durante 8 horas. Eventualmente ela se... É exatamente isso que acontece dentro dos seus rins. Os filtros ficam com cicatrizes, endurecem e morrem, silenciosamente, sem dor, permanentemente. Uma pesquisa da Mayo Clinic revelou que idosos sem queda adequada da pressão arterial durante a noite enfrentavam um declínio 73% mais rápido da função renal. Exames cerebrais mostraram um encolhimento visível dos rins em 2 anos. Essas pessoas sentiam-se bem durante o dia. As suas leituras diurnas pareciam aceitáveis, mas os seus rins
estavam a morrer todas as noites, e ninguém sabia até que fosse tarde demais. Os sintomas são subtis, se é que existem. Talvez acorde com dores de cabeça leves, talvez sue mais à noite. Algumas pessoas precisam de urinar com frequência, outras não sentem nada enquanto os rins falham lentamente. Quando os sintomas óbvios aparecem, já perdeu 75% da função renal. Não há recuperação